Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos passava perto dali, num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então, eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiraram. Até aí. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de caprichar nas minhas introduções. Eu sempre procuro trazer um exemplo da cultura pop, uma música, um filme, uma frase popular, para chamar a sua atenção para o texto e para aquilo que vai ser pregado. Mas existem trechos na Escritura que por si só já são interessantes, que em si mesmos já atiçam a nossa curiosidade. E nós estamos diante desse texto, um texto curioso, um texto que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Ora, quem era esse homem? Que embate grandioso Jesus Cristo teve contra as potestades demoníacas? E isso já nos deixa interessados. Então meu trabalho é fácil essa manhã. É só dizer para você o título da mensagem e a proposta. O título da mensagem é Jesus versus
monstro. Esse é o título da mensagem essa manhã. E eu tenho duas propostas básicas. A primeira, e um pouco mais trabalhosa. Eu quero te levar para o contexto desse homem. Eu quero te fazer ver quem esse homem era. O quanto ele era refém do diabo e de seus demônios. Nós vamos navegar na profundidade das trevas em que ele estava. Essa é a primeira proposta. A segunda, nós vamos ver o tamanho do poder da luz. O tamanho do poder de Jesus Cristo. E quais são as implicações práticas para a nossa vida hoje. É basicamente isso que nós vamos fazer. O que está acontecendo aqui? Cristo ele sai da Galileia, ele sai de Cafarnaum, atravessa o mar, que não era bem mar, mas as pessoas chamavam de mar. Era na verdade uma represa, um rio fechado, meio fechado. E ele atravessa esse mar e ele cai na terra dos Gesarenos, ou em Gadara. Lucas e Mateus vão chamar de Gadara, aqui Marcos chama de terra dos Gesarenos. E o motivo é muito simples. Como Marcos ouviu o relato do próprio Pedro ele sabia especificamente o lugar, a vila, o vilarejo em que o evento aconteceu. Lucas, ele trabalha com uma ideia mais geral, porque ele ouve de Paulo. Então ele trabalha com a maior circunscrição. Gadara era o lugar onde essa vila ficava, a terra dos Gesarenos. Seja Gadara ou terra dos Gesarenos, o que você precisa entender é que esse povo era um povo gentil, era um povo estrangeiro. Cristo não estava trabalhando aqui com os judeus. Ele faz com que o seu ministério se torne conhecido internacionalmente. Ele vai para um outro país, para uma outra terra. Eis o motivo do porquê eles estavam criando porcos na região. Porque não eram judeus. Judeu não comia porco, judeu não consumia porco. Ele chega a essa terra, uma terra gentílica, e o verso de número 2 diz que assim que Jesus saiu do barco, tão logo ele pisou em terra firme, um homem possesso de um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Espírito imundo, o que é um espírito imundo? É um cognato, um sinônimo para demônio, espírito caído, poder do mal. Um homem estava possuído por um demônio, por um espírito imundo. E de onde ele vem? Ele vem dos sepulcros. Ele morava nos sepulcros. Ele morava no cemitério. Apesar da terra dos Gesarenos ser gentílica, era bem frequentada por judeus. E se esse homem possesso for judeu, viver nos sepulcros era ainda pior. Era ainda mais horrendo, porque o judeu não podia tocar em um corpo morto. A morte significava um pecado para o judeu. Ele tinha entendimento teológico o suficiente para perceber a maldição da morte. Então, só tocar no corpo morto já era terrível, já era uma tortura por si só para o nosso amigo judeu. Mas ele morava nos sepulcros. Ele morava no cemitério. O que é esse espírito impuro? Um agente de Satanás, um demônio, um parasita. Você conhece, por exemplo, a tênia solitária, a lombriga, um verme. Ele tem um hospedeiro, ele vive num corpo humano, ou um corpo de um animal. E ele se alimenta dos órgãos, ele se alimenta dos produtos internos desse ser vivo. O diabo, quando canaliza alguém, é mais ou menos isso. Ele é um parasita. Ele está no corpo de alguém se alimentando também. E ele se alimenta do quê? Ele se alimenta do ódio. Ele se alimenta do pecado. Ele se alimenta do vício. Ele se alimenta da mentira reiterada. Aonde quer que você veja alguém dissimulado, que vive em mentira, você pode ter certeza que o pai da mentira habita ali. Então não é difícil ficar endemoniado.
Ele se alimenta de tudo isso, é o nosso parasita. Existem casas mal assombradas. Mal assombradas justamente porque aquela família, porque aquelas pessoas viviam norteadas, por isso que eu falei mentira, ódio, vício, inveja. O diabo é o parasita desse tipo de alimento. Ele gosta de entrar no corpo desse tipo de gente. Mas esse homem era mal assombrado. Ele não morava em uma casa mal assombrada, ele era uma casa mal assombrada. O espírito tinha um homem. O espírito maligno tinha um homem. Era uma possessão tão terrível, tão grotesca, que Cristo já tinha lidado com possessão demoníaca antes. Em Marcos capítulo 1, verso de número 25, nós vemos Jesus lidando com possessão demoníaca. E até então, as possessões demoníacas que Jesus Cristo lidava era, olha, sai dele. E o espírito abandonava no mesmo instante. Mas com esse homem era diferente. Observe que nos registros de Marcos que ouviu os seus relatos de Pedro, e Pedro que pregava conforme a necessidade, sem ter um roteiro certo, coube a Marcos organizar esses textos. E ele parece que desenvolve a sua narrativa em força. Primeiro Cristo curou, depois ele expulsou demônios, aí ele acalmou a tempestade, agora encontra com uma grande legião de demônios. Parece que à medida que Cristo vai desenvolvendo o seu ministério, vai aumentando também os seus desafios. É isso que Marcos quer mostrar. As crescentes forças com que Cristo lidava. Ele acabou de acalmar a tempestade, ele tinha acalmado a tempestade, mostrado o seu poder contra as forças da natureza, e agora Marcos está mostrando que ele também tem poder contra grandes forças malignas, contra potestades malignas. Não era qualquer demôniozinho, não. Era uma grande quantidade de demônios. Eram poderes terríveis. Os piores guardiões do inferno, os piores soldados de Satanás tinham esse homem como refém. E é por isso que ele morava nos sepulcros, nos cemitérios. Abandonado, sozinho. Perdeu sua capacidade mental de raciocínio. O primeiro C que esse homem perde, nós vamos ler 3 Cs que ele perde. O primeiro C, perde o seu corpo. Seu corpo não era mais dele, seu corpo era do parasita diabo. Seu corpo pertencia a ele. Esse homem não era dono de si. Verso 3. Ele morava nos sepulcros e nem mesmo concorrentes alguém era capaz de prendê-lo. Super força. Isso aqui a gente só vê em filme, pessoal. Sabe os mutantes, X-Men, Superman, essas coisas que a gente vê em filme, acontece na vida real. Um homem super forte, quebra correntes de ferro, quebra cordas, ninguém consegue segurar. Eu lembro uma vez que eu e Henrique fomos expulsar um demônio do corpo de uma menina desse tamanho, e ela estava batendo no namorado dela que tinha mais ou menos essa altura, não dava para acreditar. Humanamente falando, não tinha explicação para aquilo que a gente estava vendo. É sobrenatural, é uma força sobre-humana. Até hoje isso acontece. Não se engane, o reino espiritual existe. Nem mesmo concorrentes alguém era capaz de prendê-lo. E aí me foi inevitável trazer à memória aquilo que eu já vi muito em minha vida. E com certeza você também já viu genitoras, mães, que prendem os próprios filhos concorrentes para que não consumam drogas. São viciados, pessoas perturbadas que têm dependência química. Às vezes até mesmo os próprios filhos chegam para a mãe e falam: mãe, me prende, porque senão eu vou buscar droga.
Eu já vi os dois casos. E às vezes mesmo essas pessoas presas com correntes ou trancafiadas em quartos, elas dão um jeito de sair para buscar droga. Porque o desejo, o apetite pela dependência química é maior do que ela mesma. É uma força que a impulsiona, é uma força que a leva, é uma força que a dirige. É mais ou menos isso que eu estou vendo aqui. Um homem que não é dirigido pela sua racionalidade, pela sua volição, pela sua vontade. O diabo dirige ele. O diabo conduz. O diabo é a sua bússola, o seu GPS. Vai morar nos sepulcros, vai ficar aqui, vai passar por aqui. Ele não tinha mais vontade própria. Segundo C que esse homem perdeu, ele perdeu a sua consciência. Ele não pertencia mais a si mesmo. Seus pensamentos não eram dele, seus pensamentos eram do diabo. Que estado decadente se encontrava esse homem. Verso 4. Havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Imagina isso. Uma algema despedaçada. Pergunta para um policial se dá para despedaçar uma algema. Ele vai rir da tua cara. Isso daqui é feito de aço. Isso daqui foi feito para que não arrebentasse. No entanto, esse homem, possesso por espíritos impuros, despedaçava as algemas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Seja homem, seja guerreiro, seja homens, ninguém tinha poder para dominá-lo. Uma força sobre-humana. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Aí você tem que entender o detalhe. Não é que ele andava pelos montes, não é que ele andava pelos sepulcros e pisava em pedras e assim se feria. Não. O texto no original está mostrando que ele pegava as pedras afiadas e dava contra o seu próprio corpo. Que ele se feria, ele se mutilava, ele desejava se matar aos poucos e de verdade. Com o diabo em seu corpo, ele estava morrendo aos poucos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 5, ele vai dizer: porque ninguém faz mal contra o seu próprio corpo. E o apóstolo Paulo está certo. Em condições de estado mental normal, ninguém faz mal contra o seu próprio corpo. Mas o corpo desse homem não era mais dele. A consciência desse homem não era mais dele. E por isso ele se violentava. E por isso ele se mutilava. Pode ter certeza que quando você vê alguém fazendo mal contra si mesmo, se mutilando, se ferindo, se cortando, com tendências suicidas, o diabo está por trás. Essa é a vontade dele. Atentar contra a vida que Deus nos deu. Contra esse bem que Ele nos confiou, que é a nossa vida, que é a nossa existência, que deveria ser cheia de propósito e significado. É o que o diabo quer: matar você, ferir você. Não pense que ele está contente com a sua vida, não. Não pense que o diabo é indiferente a você, ele não é. Ele não é indiferente a nenhum ser humano que vem sobre essa terra. Ele deseja dominar, ele deseja ferir, ele deseja fazer mal, ele deseja afastar de Deus e de seus decretos. E aí que eu entro no terceiro C, que esse homem perdeu. Ele perdeu seu corpo, ele perdeu sua consciência, e ele perdeu o seu coração. Ele morava nos sepulcros, ele morava sozinho, e ele tinha família, porque Jesus Cristo, no final do capítulo, a gente vê que Jesus diz: olha, volta para a tua família. E onde está no nosso coração, senão na nossa família? Se não viver em comunidade, se não em viver comunitariamente. E é o que o diabo quer.
nos isolar do convívio social, nos afastar daqueles que nos são queridos, nos fazer ter pensamentos suicidas, pensamentos tristes, pensamentos de depressão. Imaginar um Deus distante é o que o diabo quer. Esse homem estava assim, perdido, perdeu os 3 Cs, corpo, consciência e coração, e ele se encontrava nessa situação catastrófica, trágica, depravada. A terra dos Gesarenos era uma terra montanhosa, e os cemitérios, eles ficavam nas colinas. Se você assistir aquele filme Senhor dos Anéis, tem uma cena em que eles chegam de barco e eles avistam uma grande montanha que era também um cemitério. Aquilo foi feito por pesquisa. Cemitérios na cultura celta e na cultura do Oriente costumavam ser em colinas. Esse homem que morava nos sepulcros, que morava nos cemitérios, vê alguém chegando de barco. Vê Cristo, o Filho de Deus, chegando de barco. E vai até ele. Verso de número 6. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Como é que ele sabia que era Jesus? Quando a gente lê esse verso, a gente pode acreditar ou cair na ignorância de acreditar que o diabo ele tem o mesmo poder de Deus. Porque o único ser onisciente é Deus. Ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as pessoas, ele sabe o que está acontecendo em todo lugar, em todas as épocas, em todas as gerações. Mas esse diabo estava na terra dos Gesarenos, esse demônio estava na terra dos Gesarenos. Como é que ele sabia? Possivelmente por uma rede de informação demoníaca. O diabo meio que tem ok-tok, sabe? O ok-tok, coisa antiga, né? Manda um zap, sei lá, um vai falando para o outro e vai correndo a informação até chegar no demônio. Olha, tem problema, olha, essa pessoa é fulano de tal, é rede de informação, é assim que ele trabalha. Nós temos informação bíblica e acurada de que um dia Deus ele jogou 1/3 dos anjos na terra. 1/3 dos anjos que se rebelaram junto com Satanás. E são uma centelha de milhares de demônios, não é 100 nem 300, é uma centelha de milhares de demônios que Deus lançou na terra. Eles fizeram uma rede de informação e estão ao nosso redor, estão aqui perto, eles estão aqui agora, por exemplo. O diabo gosta de ficar em bancos de igreja. Haja vista que em Marcos 1:25, aquele diabo não estava em outro lugar senão na sinagoga. O diabo tem interesses por assuntos espirituais, ele gosta de se atualizar do que está acontecendo por aí. Ele não é onisciente, mas um foi falando para o outro. Pode ter certeza que o Filho de Deus encarnado era uma informação obrigatória para que fosse transmitida, para que fosse passada. Então esses diabos, esses demônios o reconhecem. E ele vai até Jesus. O verso de número 7 diz: o que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te por Deus que não me atormentes. Em outras versões está: ainda não é chegada a minha hora. O que você precisa entender é o seguinte: o diabo ele é ortodoxo. O diabo ele é reformado. Ele tem uma boa visão escatológica. O diabo sabia que o dia do juízo, onde Deus ia colocar fim e recomeço em todas as coisas, não era agora, mas na segunda vinda de Jesus. Então ele chega para Jesus e fala: que eu tenho eu contigo, você vem me atormentar aqui, deixa eu em paz, deixa eu escravizar, deixa eu tomar esse homem, deixa eu avançar no meu território. Por que você está me incomodando agora? O que eu tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? E a segunda afirmação que mostra que ele é muito bom em sua ortodoxia: Filho do Deus Altíssimo.
Por que Deus Altíssimo? Deus de deuses, Deus maior do que qualquer outro Deus. Em uma terra estrangeira onde se adoravam outros deuses, foi oportuno ele chegar para Jesus e dizer: Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus que comanda todos os outros deuses, que está sobre todos os outros deuses, o mais poderoso de todos. Basta abrir em Salmos 82, verso 1, que você vai ver que é uma expressão comum desde o Antigo Testamento. Então ele é ortodoxo. Ele sabe para onde vai. Ele sabe que tem pouco tempo. E sabe que não pode derrotar o Mestre. Ele sabe que não é páreo para o Senhor. Ele nem tenta. Ele sabe que não pode resistir. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Seu ministério é pregar a palavra, seu ministério agora é ser crucificado, deixa eu aqui. Que o meu ministério é destruir vidas. Eu estou fazendo isso muito bem também. Porque Jesus já havia lhe dito: sai desse homem. Então a tentativa do diabo é tentar entender se aquilo era negociável. Não, peraí, eu vou sair, mas eu não tenho direito ao último pedido. Por que o senhor está me atormentando? Não faz isso comigo não. O diabo já decretou o seu fim. Era como aquele homem refém de um soldado que está prestes a ser morto, que ele diz: peraí, eu não tenho direito ao último pedido? Eu já estou morto, eu já morri, não tenho eu direito ao último pedido? É isso que está acontecendo aqui. O diabo mostrando a sua miséria, a sua derrota, dizendo para Jesus: não tenho eu direito ao último pedido? Peraí, não é negociável? Deixa eu continuar aqui, está tudo bem. Se eu me embora nos sepulcros mesmo. Talvez ele tenha argumentado: olha, ele nem judeu é, o senhor veio para os judeus, o senhor veio para essa circunscrição, deixa eu aqui. 10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Clamava, pedia, negociava. Não, peraí, senhor, não me manda para fora da região então. E vai negociando com Jesus, porque ele sabe que é seu fim. Não é que ele está resistindo a Jesus. Cada declaração do diabo é uma declaração de derrota, é uma declaração de que está caído, é uma declaração de que é o seu fim. Ele está querendo saber os termos dessa rendição. Só isso. Eu não quero sair da região. Por que ele não quer sair da região? Não sei. A Bíblia não diz. Se apegou à região? Talvez já estava acostumado com o trabalho ali, já sabia quem escravizar ali. Talvez o diabo tivesse planos para aquela província. Queriam levar todo aquele povo em um sentido de depravação e serem expulsos da região, iam atrapalhar aqueles planos demoníacos. Talvez tudo isso. Mas ele pede incessantemente: olha, não me manda para fora dessa região. Por quê? Porque Lucas, capítulo de número 11, verso de número 24, vai dizer que quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares desérticos. O que é isso? Que a força que tira o diabo do corpo de alguém o empurra para longe, o empurra para um outro espaço geográfico. Não é que ele sai e fica do ladinho, ele sai e é expelido. A força que o tira manda ele para muito longe, manda ele para quilômetros de distância. É o que Cristo quis dizer com lugares desérticos. Aí ele passa e, vendo que não encontra alguém para possuir, ele traz mais 7 espíritos impuros para a sua antiga casa. Lucas 11, 24. O diabo ele sempre passa na casa que ele habitou. Ele sempre passa na vida daquele que foi endemoniado, na vida daquele que foi influenciado, na vida daquele que estava possesso, só para ver como andam as coisas. E se ele acha a casa vazia, se ele acha a casa limpa, ele entra de novo e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Talvez seja esse homem que nós estamos vendo aqui. Um homem que foi possesso,
os espíritos imundos foram retirados dele, ele não se converteu, ele continuou alimentando pensamentos malignos, vício, ódio, raiva, rancor, e o diabo voltou com mais 7, fazendo com que o estado dele ficasse pior. Talvez seja esse o caso. E rogava-me muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Provavelmente gentios estavam pastoreando aqueles porcos, estavam com a manada de porcos ali. Uma grande manada, 2.000 porcos. E o diabo foi negociando os termos da sua rendição. Olha, não nos manda para fora da província. Não, mas a gente tem que sair mesmo. Não, mas por que a gente tem contigo? Não faz isso, espera aí, vamos negociar. Viu uma manada de porcos? Olha, ali tem uma manada de porcos. Judeu não gosta de porco mesmo. Deus proibiu para que se comesse carne de porco. Manda a gente para aqueles porcos. Permite pelo menos que a gente entre nos porcos, que a gente canalize os porcos. Nos permita fazer isso. E Cristo olhou e falou: tá bom, vai. Eu deixo. Entra nos porcos. Melhor é a vida humana do que a vida de meros porcos. Jesus mais valorizava aquele homem do que os animais. E ele deixou. Verso 13 mostra o que aconteceu. E assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. 2.000 porcos. Não sobrou um para contar a história. Os espíritos malignos entraram naqueles porcos e se suicidaram. Jogaram-se de cima do despenhadeiro, de cima do monte. Por que Cristo tem essa abordagem com esse homem e com as pessoas que estavam perto? Bem, Jesus ele pergunta o nome daquele demônio. Ele fala: qual é o seu nome? Já que você está negociando os termos da sua rendição, vamos aproveitar. Qual é o seu nome? Jesus era assim. Toda a situação de caos ele transformava em uma situação didática. Ele queria ensinar algo, ele queria transmitir. Qual é o seu nome? E o demônio diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Mais de 6.000 soldados em uma legião do Império Romano. Legião era a infantaria de 6.000 soldados. Olha, nós somos muitos, nosso nome é Legião, somos vários, tem muita gente aqui dentro. Espírito. Canalizam quantos quiser no corpo que quer. Acabou a regra de Einstein, 2 corpos não habitam no mesmo espaço. Não, se é espírito habita. Se é espírito é milhares. Se é espírito entra e faz refém, nós somos muitos. Aí os discípulos ficaram impressionados e quem estava perto ficou impressionado. Ora, mas são tantos assim? E por que deixou entrar nos porcos? Para que todos percebessem o quanto aquele homem foi liberto. Era Jesus mostrando: olha do que eu livrei ele. Olha o que estava possuindo ele. Olha o tamanho do poder das trevas que estavam dentro desse homem. Um homem que, como nós vimos, já era por todo desumano. Era Frankenstein, era um monstro. Era um monstro para a sociedade, era um monstro para a sua família, era um monstro para quem visse a figura de um homem mutilado, nu, não falando nada com nada, era um monstro. E Cristo teve piedade dele. Olha do que eu o livrei. Verso 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos.
Você já imaginou? Você é pastor de porcos, tem 2.000. De repente você vê um homem falando com um homem endemoniado que todo mundo conhece ali naquela sociedade. Ele expulsa os demônios daquele homem. Ele entra nos seus porcos e os seus porcos se matam. O que você faz? Perdeu a sua economia, perdeu o seu ganha-pão. Fica olhando para Jesus, fica olhando para o homem que estava possesso. Você volta para a cidade contar: olha, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Se eu contar, ninguém acredita. E aí foi só abrir a boca que todos vieram ver o que tinha acontecido. O povo do Oriente, muito curioso, facilmente se faz uma multidão. Eles foram ver o que tinha acontecido, foram verificar a veracidade, a verdade dos fatos. E muitos foram ver o que havia acontecido, parte B. E quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, verso 15, e eu aqui imagino esse povo todo chegando no sapatinho. Peraí, que é aquele homem endemoniado. Peraí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos junto aqui, porque se der alguma coisa a gente foge. Chegaram devagarzinho, perto do homem endemoniado, perto de Jesus, para ver o que estava acontecendo. O que fora possuído pela legião, aquele que era mal assombrado, o monstro que vivia nos sepulcros, aquele homem que era em todo desumanizado, que se mutilava. Mas esse homem não está mais assim. Agora nós vemos pela primeira vez uma figura diferente, restaurada. Cristo restaurando a humanidade daquele homem. Toda aquela multidão viu aquele homem sentado, vestido, porque ele andava nu. Ele andava nu, e para aquela época andar nu era um escândalo muito maior do que é hoje. Se é que hoje é escândalo. Há controvérsias. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Sua consciência voltou? Seu corpo voltou? Ele estava pleno. Ele estava bem. Ele estava em suas faculdades mentais normais. Ele estava saudável. Todos viram aquele homem e ficaram impressionados. E também com medo. Como que esse homem voltou ao normal? O estado dele era tão decadente, o estado dele era tão depravado. Como ele voltou ao normal? O mal possuía, o mal estava dentro dele. O que aconteceu aqui? Imagina quando os discípulos contaram, ou quando os pastores de porcos contaram: olha, foi o Nazareno que expulsou. Foi o Nazareno que deixou os demônios entrarem nos porcos e esse homem ficou bem. O medo que eles tinham daquele homem endemoniado, agora eles têm de Jesus. Só, puxa, peraí. Se esse homem é mais poderoso do que a legião de demônios, o que é que ele não vai fazer com a gente? Olharam para Jesus e já ficaram apreensivos. Alguns estudiosos dizem que eles temiam por perder a economia da cidade. Mas quando nós vemos o estilo do texto, parece que eles ficaram temerosos a respeito do poder de Jesus. Tal como os discípulos que tinham intimidade com o Mestre, ficaram atemorizados com o poder de Jesus quando ele acalmou a tempestade no capítulo anterior. Você se lembra? Ora, se aqueles que tinham intimidade com Jesus ficaram com medo dele quando ele acalmou a tempestade, imagina esses homens que acabaram de conhecê-lo. Se não ficaram com medo de Jesus. Chegaram para ele e falaram: podemos fazer um pedido para o Senhor? Os que tinham visto aquilo, verso 16, uma vez que estavam com medo, contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Não, tudo bem, o senhor veio, fez o trabalho, mas olha, será que o senhor pode sair? Será que nós não queremos problemas espirituais, nós não queremos embate de luz e trevas, bem contra mal? A gente está muito bem aqui, será que o senhor pode ir? Pediram para que Jesus fosse embora. Não queriam participar daquela guerra, não queriam ficar no meio daquela guerra celestial, de onde quer que ela viesse. Quando Jesus entrou no barco,
Jesus atendeu o pedido. O ministério deles era para os judeus, e aí vai a minha opinião. Olha que interessante. Nós vemos pelo retrato de outros evangelhos que o ministério de Jesus era para os judeus. Ele veio para os que eram seus. E ele quase não se dirigia aos estrangeiros. O encontro de Jesus com os estrangeiros são poucos, são raros. É claro que em seu ministério ele contempla os estrangeiros, mas a primeiro momento, em sua primeira vinda, a sua pregação e o seu discurso era exclusivamente para os judeus. Mas ele atravessou o mar, foi para a terra dos Gesarenos, ficou alguns minutos ali e foi embora. Em sua onisciência, sabe o que eu sinto? Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer na terra dos Gesarenos, sabia quanto tempo ia ficar, sabia que logo partiria. Ele foi para aquela terra só para visitar esse homem. Ele atravessou todo aquele mar, ele enfrentou uma tempestade só para se encontrar com esse homem que estava endemoniado. Esse é o tamanho do amor de Jesus. Não está preocupado com multidão, não, já tenho multidões aqui, eu não tenho tempo de me preocupar com um homem que está vivendo nos sepulcros lá na terra dos Gesarenos, muito longe, acho que eu vou lá. Não, ele foi ter um encontro com esse homem, isso que me emociona. Quando eu vejo as atitudes de amor do meu mestre. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que se permitisse acompanhá-lo. O homem são, pleno, primeira vez que fala: o Senhor me deu a vida de volta, o Senhor salvou a minha vida, eu quero me entregar a Ti. Eu quero entregar minha vida a Ti. Tem 12 aí nesse barco, eu quero ser o 13. Deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu te acompanhar, eu vou para onde o Senhor for. Eu não era ninguém antes do Senhor, e agora o Senhor me livrou, eu quero entregar minha vida para Ti. Deixa eu ir contigo. E aí vem a resposta maravilhosa de Jesus. Não, peraí. Jesus, porém, não lhe deu permissão. Você não vai comigo. Não, você não vai me acompanhar. O homem ficou assim, entendeu? Peraí, você não me salvou para que eu pudesse frequentar o seu ministério, para que eu pudesse ir na sua igreja, para que eu pudesse ser o número 13 aí? Não foi para isso que o Senhor me salvou? Para eu dar um testemunho forte do seu lado: olha, esse homem me salvou, eu estava possesso de espírito maligno. Não foi para isso que o Senhor fez? Não, você não vai me acompanhar. Vai para casa, vai para a tua família e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Porque eu não estou te chamando para crescer comigo no meu ministério. Eu estou te chamando para aparecer. Deus não nos chamou para ser uma igreja que cresce. Deus dá o crescimento. Deus nos chamou para ser uma igreja que aparece. Homem, lembra-se que você estava possesso por um demônio? Lembro. Agora você está possesso por uma mensagem. Para me seguir, você não precisa ir para onde eu vou. A mensagem está em você, o Espírito habita em você. Aonde quer que você for e abrir a sua boca, eu estarei ali presente até a consumação dos séculos. Vai e pregue. E conte o que aconteceu com você. E volta para a tua família. E dá um beijo na tua esposa. E cria os teus filhos e honra os teus pais. E fala quem eu sou e fala o bem que eu fiz. Aparece, prega, faz, acontece. A lógica de Jesus é uma lógica totalmente diferente da igreja evangélica moderna. Não é sobre crescer, é sobre aparecer. Não é sobre ser promovido, é sobre Deus te promover. Verso de número 20.
ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Sabe quem é Jesus, meu irmão? Jesus é a vergonha do diabo. Jesus é a vergonha do diabo. Ele que ofereceu do fruto proibido para Adão e Eva, e foi um dos responsáveis para que a humanidade caísse e se afastasse de Deus. Deus, porém, em sua soberania, se fez homem, se fez criatura e derrotou o poder das trevas. E derrotou o poder do diabo. Jesus é a vergonha do diabo. 3 aplicações práticas. Em primeiro lugar, o reino espiritual demoníaco existe, se prepare para ele. Chegará o dia, se é que não já chegou, aonde você vai ser chamado para expulsar demônios e para dizer aos espíritos impuros que partam, que saiam. Você vai ser chamado para isso. E quando você for, é necessário que você se lembre que o poder não está em você. Se você for com independência, crendo em sua própria força, crendo em sua fé, crendo em sua coragem, você já foi derrotado. Você já vai ficar de cara no chão por conta do seu orgulho. O diabo já venceu a você antes de você chegar. Mas quando você colocar o pé nessa casa, onde estiver esse endemoniado, esse possesso, esse aflito, ore a Deus e diga: Senhor, eu sou completamente incapaz de expulsar esse demônio. Mas em teu nome, no nome do teu filho, no sangue de Jesus, eu tenho coragem e digo: sai dele. E pode ter certeza que ele vai sair. Deus só usa aqueles que são dependentes do seu poder. Lembre-se disso, você vai precisar. Em segundo lugar, às vezes você não vai expulsar o demônio presencialmente, mas do seu quarto, de onde você está, você pode orar e rogar a Deus para que trabalhe na mente dessas pessoas, para que Cristo as liberte em sua consciência, em seu coração e em seu corpo. Ore, peça. A Bíblia diz que o diabo usa sofismas para prender as pessoas, para acorrentar as suas mentes. Eu lembro que eu, quando era adolescente, acreditava de maneira enganosa, de maneira errada. Eu acreditava que Deus não me amava. Eu acreditava que Deus não se importava comigo. Eu acreditava que Deus não tinha um decreto sobre a minha vida. Estava influenciado por poderes malignos. Estava influenciado por poderes satânicos. Mas um pastor chegou para mim e disse: olha, pela fé creia que Deus te ama. Pela fé creia que Cristo foi enviado para que você fosse salvo, para que você fosse liberto, para que você tivesse um relacionamento com Deus. Então eu passei a ter fé naquilo que a palavra acredita. Eu passei a ter fé naquilo que a palavra dizia. Eu passei a ter fé nas promessas de Deus para a minha vida. E fui liberto, e fui salvo. E eu tenho a certeza que naquela época havia um exército orando por mim. Portanto, ore para que essas pessoas sejam libertas em sua mente. Ore para que o diabo pare de escravizá-las. Que elas abandonem o vício, o ódio, a mentira, a vaidade. Ore nesse sentido. Você vai encontrar muita gente que precisa, que carece das suas orações. Número 3. Provavelmente todos nós aqui já fomos influenciados por poderes satânicos. A palavra de Deus diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Portanto, assim como esse homem fez, nós devemos fazer também. Anunciar a todos aquilo que Deus fez por nós. O livramento que Deus nos deu. Eu era um pecador, eu cria que eu era bom o suficiente, eu acreditava que ia me achegar a Deus pelos meus próprios méritos, eu achei que tinha mérito diante de Deus, e Deus, por intermédio do seu evangelho, me fez ver que eu era um ser vil, caído, pobre, nu, e que necessitava do sangue de Jesus para ter um encontro com Deus, para ter um relacionamento de filho com Ele.
pregue o evangelho como esse homem fez. Esse homem morava em um vilarejo, mas ele foi para uma cidade grande, Decápolis. Ele foi para lá pregar o evangelho. Ele saiu do seu vilarejo e ele disse: eu quero ir para onde tem mais gente, testemunhar da obra salvadora que Cristo fez na minha vida. Só prega quem é grato. Só abre a boca para falar do evangelho quem sabe o quanto foi liberto, o quanto foi salvo e daquilo que Deus o livrou. Os porcos foram testemunho daquele homem, do quanto ele foi salvo por Deus. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua imagem dominante? Talvez seja o orgulho, talvez seja a mentira, talvez seja o ódio, mas todos nós temos uma imagem dominante que nos mostra o quanto nós fomos salvos por Deus. Quem é grato, prega. Quero orar com você, fique de pé.